é porque tem potencialidades a serem despertadas. Ninguém vivencia perdas por acaso. Há movimentos que precisam ser feitos. Movimentos de reconciliação, movimentos de cura, de perdão, de aproximação afetiva, de despertar amoroso, tantas coisas. Então as doenças prolongadas têm muitas vezes esse papel de trazer essa sensibilização. Isso porque o espírito pode necessitar, isso porque pode ser uma consequência natural do passado espiritual, ou porque o espírito pode pedir isto mesmo. Me lembro de uma família que veio ao centro espírita buscar ajuda porque a sua filha estava com câncer. Jovem, 20 e poucos anos, apresentaram câncer muito súbito, e eles, sem nenhuma espiritualidade, correram para o centro espírita, porque você sabe como que o brasileiro é, né? Não tem espiritualidade nenhuma, não acredito em Deus. Vem a dor, bate o desespero, pelo amor de Deus, cadê o centro espírita para me socorrer? Corre para o centro espírita e deixa eu tomar um passe. Mas você não era ateu, você não acreditava em nada? Não, mas agora na dor, todo ateu vira crente, não é? E começa a clamar por Deus. A dor tem esse papel. Então, correram eles para o centro espírita, para buscar ajuda diante da dor, embora não tivessem uma fé íntima verdadeira. Passaram pelo receituário mediúnico, foi prescrito para eles o tratamento espiritual, e aquela jovem começou então a assistir às reuniões públicas e a tomar o passe. Entendamos que tratamento espiritual na casa espírita não significa tomar passe. Tomar passe é o remédio que o tratamento oferece. Tratamento significa renovar a alma com as luzes e a iluminação que o Espiritismo nos permite através da sua ideia filosófica, científica e religiosa. Então, enquanto assistiam às palestras públicas, renovavam o pensamento. Depois tomavam uma chuveirada magnética que renovava as forças para a caminhada. Assim consistia o tratamento naquela casa. Naquela época, eu fazia parte daqueles que aplicavam o passe. E acompanhei este caso. Ao longo dos meses, ela foi definhando, foi piorando. Chegou uma época que não conseguia mais ir à casa espírita. Então nós passamos a nos deslocar uma equipe até a sua casa para aplicar passe nela em casa. Fazíamos um culto, sempre em grupo, e aplicávamos o passe após um culto breve no lar que fazíamos. E ela sempre piorando. Estava claro que ela estava caminhando para a desencarnação. Aos poucos a família foi tomando consciência disso. E um dia eu estava chegando na faculdade de medicina, ela morava bem ao lado da faculdade, eu era estudante ainda nessa época, e o meu telefone celular tocou. E então eu atendi, achei estranho, era 6h30 da manhã, e era a mãe dela. E a mãe dela dizia: Andrei, a nossa filha está desencarnando. Desde a madrugada está nos estertores da morte. Nós gostaríamos de te convidar a estar aqui conosco neste momento. Nós havíamos estabelecido um laço afetivo, a equipe que dá o passe. E essa é uma das grandiosidades que o trabalho espírita nos permite, estabelecer pontes afetivas e laços do coração. Então fui para lá imediatamente. Chegando lá, ela estava estertorando na cama, respiração difícil, olhando olhos fixos num quadro de Jesus. Esse quadro eu a havia presenteado na última visita, quando então eu lhe disse, não lembro mais nem o nome dela, gente, mas isso já tem muito tempo, isso fazem quase 20 anos. Então eu disse para ela: fulana, nós não podemos fazer mais muita coisa por você, senão o nosso amor e o nosso carinho para estar ao seu lado. Mas ele pode. Ele tudo pode. Então diz a mãe que aquele quadro foi pendurado na frente da cama dela e desde então ela não tirou os olhos dele. Estava sustentada naquela fé viva que existia dentro do seu coração. Estertorava e olhava. Então a família ao redor do leito, serena. Um espírito amigo se aproximou e me disse: meu filho, leve a família para a sala e faça um culto, porque estão projetando fluido vital sobre ela e nós não alcançamos o desligamento final ainda pela projeção contínua de fluido vital que inconscientemente eles projetam sobre a sua querida. Então, sem falar nada para a família, nós dissemos: será que nós não podíamos fazer um culto do Evangelho na sala? Ou vamos orar. E a família já estava acostumada com aquele movimento, prontamente atendeu e fomos para a sala. Abrimos o Evangelho e começamos a orar. Em 5 minutos, ela desencarnou. Nós percebemos,
voltamos então para o quarto. E aquela cena, não me esqueço jamais. A família abraçada, pai, mãe, irmã, ao lado da cama, diziam: minha filha, vai com Deus. Porque agora sabemos que você não nos pertence. Agora sabemos que você é filha de Deus e filha da vida. E somos muito felizes pelo tempo que nos foi dado desfrutar da alegria da sua convivência, porque agora sabemos que a vida é eterna e que o nosso amor não morre com o teu corpo. Vai com Deus, que nós ficamos na gratidão da alegria da sua presença entre nós. E juntos começamos a cantar, e todos chorávamos, porque a cena era muito bonita. Uma família que nada conhecia, que nenhuma fé tinha, havia desenvolvido uma fé viva, robusta, que lhe dava serenidade para enfrentar aquele momento e dizer: há um movimento vivo acontecendo aqui, e este amor é indestrutível. Então procedemos naturalmente ao velório, ao sepultamento. Dias depois, o espírito Joseph Gleber, na casa espírita que fazíamos parte, um espírito de alta envergadura espiritual, escreveu uma mensagem que ele dizia o seguinte: meus filhos, e era uma comunicação para a equipe de tratamento espiritual, e ele dizia assim: meus filhos, agradeço a Deus a oportunidade de ter colaborado no tratamento espiritual desta nossa companheira. Para mim foi uma honra. Vocês imaginam, um espírito de escola dizendo que para ele foi uma honra. Mas ele explicava logo depois por quê. Ele disse: porque ela, enquanto espírito, não precisava passar pela experiência do câncer. No entanto, solicitou desencarnar através do câncer, para unir a sua família no conhecimento e na vivência da espiritualidade verdadeira. Deu-se em sacrifício e retornou iluminada por um movimento de amor profundo. Encontra-se agora em regiões acima das que eu tenho acesso, por se tratar de um espírito de alta envergadura. Para mim, foi uma honra servi-la no processo de tratamento, porque o seu tratamento não objetivava a cura